A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos, retornando aos nossos devocionais diários, a nossa leitura, meditação na palavra do Senhor. Convido os irmãos para continuarmos a nossa leitura, o nosso devocional, no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos continuar já no capítulo 14. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 7. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão, para nós fazermos a leitura conjunta e também os irmãos posteriormente fazer a sua meditação e consulta. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Em Icônico, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus, que preferiram continuar descrentes, instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento desta trama, eles fugiram para a cidade licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o Evangelho. Glória a Deus. Com base nesta palavra, nesse texto, nós vamos meditar com o tema: aonde o Evangelho é recebido, ninguém mais fica passivo. Paulo e Barnabé, depois de saírem de Antioquia, onde vimos no capítulo 13 um poderoso mover de Deus, com o Espírito Santo cuidando da sua igreja, dando poder, libertação, livramentos, mesmo eles sendo expulsos por causa da palavra, não por outro motivo, mas por causa da palavra, eles seguem guiados pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo, e chegam a esta cidade e esta região chamada Icônico. Lucas relata dos versículos 1 a 7 que neste lugar eles pregaram o Evangelho. Não tem nenhuma outra ação aqui deles senão pregar o Evangelho e, através do Evangelho, do poder e da graça, sinais, maravilhas e prodígios. E seguindo a estratégia de pregar o Evangelho, primeiro eles continuam pregando nas sinagogas, onde estrategicamente Paulo, desde o seu chamado, foi com essa estratégia e tem dado certo. Então, com cada lugar que ele chega, cada região que ele chega, que eles passam, eles vão primeiro nas sinagogas judaicas, que é lá onde se fala da palavra, se lê a palavra, né? E assim eles fizeram neste lugar com muita coragem, intrepidez e ousadia. Nos versículos 3 a 4, nós lemos que enquanto eles pregavam, o Espírito de Deus confirmava a palavra anunciada com milagres, prodígios, curas, através do apóstolo e dos novos crentes que se juntavam a eles e verdadeiramente se convertiam a Cristo. Também no versículo 4, nós vemos que, infelizmente, houve uma dissersão, cada um foi para um lado, mas a palavra também diz que houve uma confusão na mente dos descrentes que preferiram ficar com suas jaulas espirituais e longe da graça que só tinha em Cristo, através da palavra pregada pelos apóstolos e pelos cristãos. Isso dividiu um povo que, mesmo ouvindo a verdade, endureceram o seu coração e preferiram ficar servindo às suas leis e os dogmas que os faziam serem vistos como homens religiosos.
E mesmo assim, Paulo e todos os crentes apenas pregam o Evangelho. De novo, pregam o Evangelho. Eles levaram perigo pregando o Evangelho. Eles causaram, de certa forma, para eles, para os religiosos, um certo alvoroço pregando o Evangelho, né? E esses que não queriam mudar, nem permitir as mudanças que eles nem sabiam que eram incapazes de impedir, faziam todo tipo de trama, como vimos em Atos dos Apóstolos até aqui. A palavra quando é pregada, e é pregada através da verdade, ela ajunta, mas ela não prende ninguém a ela, não obriga, não impõe. Pois em todas as conversas, por exemplo, que Jesus teve com alguém, ele sempre enfatizou que aquele que crê em seu nome será salvo e exaltado nas alturas. Mas acontece que ainda, desde este tempo, há quase 2000 anos atrás, e hoje, nós temos aquele que não quer e não vai receber essa graça e permanece querendo a sua exaltação não nas alturas, mas aqui na terra, aos olhos dos homens, e para isso são capazes de tudo, como vimos aqui, e repito, em todo o Atos dos Apóstolos até aqui, do 1 ao 14, como já vimos, perseguições, prisões, acusações, muitas injustiças, violências das mais variadas, mortes até, enfim, todo tipo de trama sobre a diligência do príncipe das trevas que jamais venceu uma batalha contra a luz. E o mais importante e revigorante e esperançoso está escrito no versículo 7, ao qual nós estamos aqui hoje. E ali seguiram pregando o Evangelho. E cá estamos, vivos e mortos. Vivos para o Evangelho, para a graça, e mortos para um sistema. Vivos para o Evangelho e mortos para o mundo. Vivos para o Evangelho através da salvação em Cristo Jesus e mortos para um sistema que quer aprisionar a nossa mente e o nosso coração e nos distanciar de Cristo Jesus. Mas até aqui eles tentaram, até aqui eles não conseguiram. E o Senhor, que é justo, poderoso e fiel, não nos deixará de mãos vazias, e Ele vai nos proteger até a sua volta. Pois, aonde o Evangelho é recebido, ninguém mais fica passivo. Receba essa palavra no seu coração e que tenhamos coragem, intrepidez, ousadia para pregar o Evangelho, e nenhuma violência, trama, perseguição, nenhuma diligência das trevas vencerá a batalha, porque a luz do mundo chegou para iluminar todo aquele que crê e quer permanecer nesta luz até a volta do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração e vamos pregar o Evangelho, que é tudo que nós sabemos, queremos e podemos fazer. Pela graça fomos salvos e através da graça vamos levar a salvação a todos aqueles que creem. Receba essa palavra em nome de Jesus.